Fala galera! Bom, estou aqui hoje para trazer para vocês uma memória aqui em específico que eu recebi da Crucial, tá? Então eu vou mostrar hoje para vocês em um pouco mais de detalhes dessa memória e demistificar um pouco para vocês aí, né, sobre a questão das outras memórias US. Então para isso eu peguei aqui uma memória da Corsair, peguei uma memória da HyperX e eu vou mostrar para vocês um pouquinho das diferenças entre essas memórias e vale lembrar que eu vou comparar memórias das mesmas spec aqui para vocês, mas para vocês conhecer a memória da Crucial e vocês verem que ela tem tanta qualidade quanto os outros modelos que nós temos hoje no mercado. Tô mais para mostrar para vocês para matar a curiosidade, porque eu sei que é uma memória nova no mercado e vai surgir essa ideia na cabeça de vocês se vai valer a pena ou não adquirir uma memória da Crucial do tipo Ballistic. Bom, o primeiro ponto aqui que temos para mostrar para vocês, tá, é como a memória vem, tá embaladinha aí para vocês. Esse aqui é o blister, tá? Ela vem embaladinha nesse blister de plástico, acompanha uma memória RAM em cada pente. Então, por exemplo, temos kits de 8 GB, cada um com 8, tanto na cor vermelha quanto na cor branca, que é esse caso que eu tenho no blister, e temos o pente de 16 GB também. Vale lembrar que ele é um pente único, então você vai ter só um módulo de memória com 16 GB. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês o pente de 8 GB e fiz um teste para vocês com o pente de 8 GB também, né? Ele vem no blisterzinho aqui, é bem simples, tá? Vocês podem ver, não vem nada de muitas informações. Aqui na parte da frente ele fala aqui o nome, né? Ballistic, tem as informações e o código de barras apenas. E vem a memória RAM já ali dentro. O blister, como vocês podem ver, ó, ele tem lugar para duas memórias, tá? Mas ele acompanha no kit aqui uma só, tá? Não é um erro, ele vem assim mesmo. E assim você já tem acesso à memória, você já pode pegar e utilizá-la aqui, ó. Nesse caso aqui eu tenho uma branca na mão e tem na cor vermelha também, tá? Então você tem disponível qualquer uma dessas duas cores para vocês adquirirem aí para as máquinas de vocês. Um ponto interessantíssimo que eu achei aqui da memória branca é que além do dissipador dela vir na cor branca, como vocês podem ver, a parte do PCB da memória é todo branco também. Então não fica aquela coisa esquisita que o PCB é preto e o dissipador é branco, não é uma coisa meio que mascarada, só colocada de última hora em cima da memória. Ela foi pensada para ser projetada para ser uma memória branca realmente. Então ela tem o PCB branco e a parte dos dissipadores todos brancos. A parte da dissipação dela é uma dissipação comum que vem em qualquer outra memória que tenha no mercado. Eu tenho aqui, por exemplo, uma memória da Corsair, do tipo LPX DDR4 também, assim como essa aqui. Todas as memórias que eu vou comparar nesse vídeo aqui são de 2400 MHz, DDR4 e pentes de 8 GB, tá? Vocês podem ver, ó, o dissipador é exatamente do mesmo tamanho de uma memória da Corsair, por exemplo, uma LPX, tá? E trabalha da mesma maneira, tá? São dois bloquinhos de alumínio que encaixam um de cada lado, tá? Esses bloquinhos ele encaixam um desse lado e outro desse lado. Tem um leve thermal pad ali para poder fazer a refrigeração e o contato, né, com essa dissipação aqui de alumínio na parte de fora, e é ele que vai proporcionar a refrigeração para vocês. Então eu tenho o mesmo padrão de refrigeração e o mesmo tamanho de refrigeração que eu tenho numa memória Corsair do tipo LPX. O peso é o mesmo. Se eu for comparar aqui, por exemplo, uma memória da HyperX também, eu peguei aqui, ó, uma memória da HyperX, DDR4 também de 2400 MHz, eu vou ter o mesmo padrão que eu tenho aqui na memória Crucial Ballistic também. Tá, são dois bloquinhos de alumínio, encaixa um de cada lado e a dissipação é exatamente do mesmo tamanho, tá? PCB da memória, no caso, quando ela é vermelha aqui da Crucial, tá? É o PCB preto e quando ela é na cor branca, o PCB é branco, como eu já mostrei para vocês, tá? O tamanho das memórias são iguais, então é aquele padrão, tá? 240 pinos que vocês já conhecem da memória RAM, do tipo DDR4, o dentinho dela é um pouquinho aqui mais para frente. E na parte estética dessa memória que eu achei bem bacana, tá? Porque o dissipador dela é de alumínio, tem escrito Ballistic ali com alguns detalhezinhos em preto, então fica uma cor bem bonita. E além disso, ela tem uns detalhezinhos que vocês podem ver, ó, que é brilhante. É como se fosse a cor de um metal, sabe? Um alumínio, todo riscadinho com uma leve textura. Então esses são os detalhes assim que, por exemplo, a gente não encontra na memória da HyperX e não encontra na memória da Corsair. Elas são numa cor única, sem detalhes, somente com adesivinho por cima. Aqui nós temos o adesivo com o nome na memória da Ballistic e temos alguns detalhezinhos em metal, né? Com uma textura bem bacana ali. Então esse é já um diferencial que mostra que a memória é um pouquinho diferente mesmo, um pouquinho diferenciada, tá? Lá fora as memórias da Ballistic são bem conhecidas já no mercado, tem bastante tempo. Agora que ela está começando a caminhar dentro do Brasil e a Pichau Informática está trazendo em grande quantidade para vocês, porque sabe que é uma memória de qualidade. E para provar isso, hoje eu peguei todos esses kits aqui do DR4, né, de memória de 2400 MHz e vou comparar para vocês no teste do Sandra. Para quem não conhece o Sandra aí, é um benchmark bastante utilizado para comparar hardwares, para vocês verem a spec de hardware, e eu vou comparar para vocês a transferência, por exemplo, tá? Agora na tela que vocês estão vendo a transferência, tá? A banda de memória que nós vamos ter aqui com esses kits aqui. O benchmark em específico, ele utilizou uma quantia ali, jogou uma carga sobre essa memória RAM, né? E ele determinou a banda de memória de cada uma dessas memórias aqui. Eu estou utilizando um processador i7 7700K nessa bancada,
arrancada, utilizando todos os threads dele, então são 8 threads no total, com a placa-mãe Z270X Gaming 9 da Gigabyte, para deixar bem específico com a última BIOS, tudo bem atualizado. Os resultados que nós tivemos foram esses aqui. Como vocês podem ver, né, a memória crucial ela conseguiu passar uma banda de memória maior, então nesse benchmark aqui, quanto maior a banda de memória que ele passar, é melhor o kit. Vai lembrar que eles estão com a mesma spec, pentes de 8 GB, DDR4 de 2400 MHz. No segundo lugar ficamos com a memória Corsair, tá? A memória Corsair conseguiu levar ali a segunda melhor banda, e em terceiro lugar tivemos a memória da HyperX, que teve a pior banda nesse comparativo que a gente fez aqui com esses 3 kits. No segundo gráfico aqui, né, podemos observar quanto tempo demorou para ele conseguir levar toda essa banda, ele erguer toda essa carga, né, de trabalho que foi jogada em cima das memórias RAM. Então aqui, quanto menor o tempo, melhor, porque ela conseguiu concluir mais rapidamente. Nesse caso aqui, vemos que não mudou nada também, tá? Memória crucial conseguiu concluir os testes mais rápido, vocês estão vendo que está ali em milissegundos, né, o tempo sendo marcado na tela para vocês, e eu fiz a conversão para segundos para vocês também. Então assim vocês têm uma ideia de uma maneira mais clara, tá? A diferença é extremamente pequena. Como vocês podem ver, não dá nem um segundo de diferença de uma memória para outra. Temos em primeiro lugar Crucial, segundo lugar Corsair LPX e em terceiro lugar a memória da HyperX, tá? Então a gente tem menos de um segundo de diferença para cada uma delas, mas a diferença existe, tá? Se você me perguntar, Júnior, tem diferença em jogos? Eu vou falar para você, não vai ter diferença em jogos. Você pode colocar qualquer uma dessas 3 tipos de memória, de qualquer uma dessas marcas aqui, que você não vai ver diferença de 1 FPS sequer. Vai rodar exatamente igual em qualquer uma delas. Até porque são módulos do mesmo tamanho, né, mesma quantidade de memória RAM, na mesma frequência, no mesmo padrão, DDR4. Memória RAM a gente sabe que não muda muita diferença, e ainda mais quando são iguais, assim, só muda a marca, a gente não vai ver diferença. Mas se você quiser saber a real diferença em um benchmark específico, a diferença está aqui na tela para vocês. E para finalizar aqui, nós temos o último gráfico. Esse gráfico aqui, ele pega todo o nosso benchmark e ele mede a latência, né? Quanto que teve de latência durante esse benchmark. Então ele pega não a latência que na verdade vem nominada na caixa. Ele mede quanto tempo de resposta demorou essa memória para responder ali pra gente. Então tá em nanosegundos ali, como vocês podem ver, né? Tá sendo marcado ali na tela. Quanto menor o tempo, melhor nesse benchmark também, significa que ela teve uma resposta mais rápida, e nesse caso aqui a gente teve uma inversão na nossa pontuação, tá? A memória balística ainda conseguiu, né, conseguiu a melhor pontuação, então ela está em primeiro lugar ali pra gente, e agora em vez da Corsair ser em segundo lugar, quem está em segundo lugar agora é a memória da HyperX, que assumiu o segundo lugar e jogou a Corsair para o terceiro lugar nesse benchmark em específico. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos nossos testes, tá? Espero que vocês tenham curtido a memória da Ballistic, tá? Da Crucial, né? Esse modelo realmente é bem bacana. Em específico aqui é um modelo de 2400 MHz. A gente não quer vangloriar nenhuma marca, mas a nossa ideia aqui é mostrar para vocês se há alguma diferença, tá? E vocês conseguiram ver ali que realmente a diferença é bem pequena, isso em softwares especializados. Em jogos essa diferença realmente não existe, e é para mostrar para vocês que essa memória aqui não é uma memória inferior, ela é uma memória equivalente ou melhor. Essa é a nossa ideia de mostrar para vocês, tá? A gente está trazendo essa memória nova para o mercado e querendo mostrar que vocês podem comprar tranquilamente, que é uma memória de qualidade. Se vocês não estiverem confiando somente na minha palavra, eu vou deixar alguns links de referência de algumas análises de memória da Crucial aí na descrição para vocês. Essa memória lá fora já é bem conceituada e ela realmente consegue entregar uma performance muito boa por um preço bem bacana, claro, com a ajuda da Upshy Informática. Então é isso aí, espero contar com o feedback de vocês. Deixe sua opinião lá embaixo sobre as memórias da Crucial Ballistic. Não esqueça de largar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Até o próximo vídeo.